Queria começar dando boa tarde a todas as mulheres aqui presentes, boa tarde. E todos os homens, boa tarde. Que homens e mulheres é que vão fazer esse país cada vez se tornar mais importante. Esse país que conseguiu, com todo o conservadorismo da sociedade, ter o primeiro presidente nordestino operário, que está na lista das pessoas mais importantes do desenvolvimento do país. E que conseguiu, pela primeira vez na história do Brasil, ter uma mulher na presidência da República que não é origem das oligarquias, nem origem de ser mulher de deputado ou de senador. A mulher que veio através da política, do confronto, da luta libertária democrática, que chegou ao presidente da República, pelas suas condições políticas e de gênero, que hoje governa o país, com alta respeitabilidade, e por isso que eu faço essa saudação nesse sentido, que hoje o Brasil está no outro patamar, graças à compreensão do povo brasileiro de sair das mesmices, das oligarquias, e hoje nós estamos nesse patamar. Segunda colocação é dizer da alegria, da satisfação de ter uma pessoa que falou de educação que fez redondo as dúvidas, não pode ser mais de desconfiança do propósito das grandes lideranças da educação brasileira. Estou falando do Abicail, que tive o prazer de ser deputado, e ele também foi para a candidatura a senador por um percurso de acidente de votos, que isso não representa a democracia nem sempre, mas coloca aqui numa posição de tirar dúvidas dentro da questão do financiamento da educação, às vezes interpretado pelos governadores, pelos prefeitos, dentro da sua concepção de interesse e não dentro da concepção da lei. Então, nós saímos daqui com muita segurança de saber que nós ainda temos muitos caminhos para percorrer, e acho que é uma provocação ao Anísio, que, na minha avaliação, a eleição do Anísio foi um avanço. Um avanço pela tranquilidade que o Anísio sempre teve, pela segurança e a responsabilidade que assumiu com a educação, e que o patamar da PEOC, que eu sou muito mais antigo, alguns companheiros já saíram aqui, como do Aracati, eu venho da Confederação Nacional, não, eu venho da Confederação Brasileira dos Professores da CPB, de Hermes Zanetti e tantos outros, e sou da APLEC, Associação dos Professores Licenciados do Ceará. Depois se transformou em APEOC, depois Sindicato APEOC. E que nós temos avançado nesse último tempo, não que os outros não tenham dado a sua contribuição, mas com a compreensão política do meu companheiro Anísio e o demais companheiros. E acho que quando o nosso companheiro debatedor coloca, desmistificar a questão do financiamento. Hoje nós estamos no outro patamar. Qual é o outro patamar? É financiamento. Se criou um sistema de avaliação no Ceará, Abicail, que acho que deve ser copiado pelo resto do país. Está incomodando alguns setores da educação, mas nós que temos compromisso dialeticamente com a história, a acomodação é desafio, e não ser oposição por oposição, ser contra por ser contra, que isso é uma forma de ser imbecil. Por exemplo, o SPAES vem aí para dizer quais os municípios que mais educou, menos educou. O SPAES vem para dizer que o Ceará está num patamar de avanço do conhecimento. E aí entra alguns questionamentos. O piso salarial, que é uma luta antiga, não tem nenhuma novidade, qual é a concepção do piso? Não por falta de conhecimento dos gestores, mas sempre pela questão política que se coloca da contradição do trabalho e do capital. Só que o nosso patrão é o governo, é público. Se fosse na empresa privada, quem trabalhou na empresa privada sabe perfeitamente que a planilha tem como resultado lucro.
E o comportamento da gente é quando eu, por exemplo, fui vítima disso, porque quando eu comecei na entidade privada, a CLT dizia que depois de 10 anos nós seríamos fixos. Caso de ser dispensado, seria compensado ao dobro da indenização. Eu cheguei aos 9 anos e 4 meses e fui dispensado para não entrar na estabilidade do colégio privado. E quem passou por lá sabe que um belo dia chega assim: professor, você é muito bom, você é um excelente professor, mas você sabe que o colégio está com dificuldade e o senhor passa na tesouraria para saber seu saldo. Quem foi da escola pública sabe. Então, eu tenho uma certa experiência, embora alguns colegas dizem, o professor Lopes da escola pública, primeiro, não tem formação de escola pública, tem formação de professores. A gente pode ser da escola pública ou privada, e eu tive o prazer de ser das duas. Então, nesse sentido, eu acho, Anísio, eu quero dar sugestão, dizer que o Abicail ajudou muita gente no raciocínio, seria uma redundância. Até porque eu acompanhei na questão do piso, na questão do Plano Nacional de Educação, a posição do nosso companheiro, muito tranquilo, sereno, não altera a voz, mas firme no que ele está defendendo. E pega experiência do exterior e coloca aqui, porque a gente tem a impressão que a educação só é no Brasil, essas contradições só é aqui, e nós não queremos ampliar, às vezes, o nosso conhecimento, até porque nós somos do interior, somos da capital, e muito envolvente. Quando eu apresentei um texto que foi aprovado por todos os nossos companheiros, não criei nada. Virgílio Távora, que não era esse posto de ser avançado, mas tinha uma compreensão do magistério, não essa já da política neoliberal. Querendo ou não, todos nós de PT, PCdoB, etc., tal, que tem no poder, e nós sofremos muita influência da política neoliberal, inclusive na educação. E a educação, ela é a transformação das suas contradições, que ela não escolhe se é isso ou que é aquilo, mas é o ato da transformação, a transformação do mundo através da educação. Agora, eu sou político, ele é político, nós dizemos isso em discurso. Aí, quando chega na hora do cacau, do financiamento, nós temos posições de acordo com o sistema que nós, naquele momento, nós estamos administrando. E nós confundimos, às vezes, com socialismo, capitalismo. Nós estamos administrando um sistema do empresário ao cara da favela. E o presidente não pode pensar na categoria pela categoria, que seria aí uma ditadura disso ou daquilo outro. Então, encerrando, eu quero só dizer e dar uma sugestão à direção da APEOC, eu sou um dos fundadores da transformação, que ela não foi fundada, ela foi transformada, e hoje bem entregue por a equipe que está sendo liderada pelo nosso companheiro Anísio. Acho que essa discussão tem que ser socializada. Só nós aqui não basta. A televisão, a Assembleia vai difundir toda a parte. Mas, Anísio, faz por região, repete, pede a fita, que tudo que o nosso companheiro Abicail disse, e vamos abrir a discussão no interior. Interessa, porque, encerrando, os professores de educação não quiseram ficar no sindicato, não quiseram ficar na associação por conta do conselho. Lembra dessa briga, que não é antiga? Só que eles cometeram um erro. Conselho é para fiscalizar o profissional, não é para defender o profissional. E eles cometeram esse erro, e quando querem salário, não sabem como vão fazer. Queria parabenizar homens e mulheres e homenagear a APEOC, na pessoa do Anísio, e parabenizar meu companheiro de Câmara Federal, que brevemente ele está lá junto com nós para continuar como soldado de arma na mão para defender a educação. Obrigado, Vitor. Muito bem.